Muito olá pra você! Eu sou o Ronaldo Rock. Eu sou o Victor Von Anken. E este é um episódio de leiturinha do Metendo Livro! Hermes vai para o reformatório. Seria mais fácil dizer do que Hermes não era Deus, porque o cara fazia muita coisa ao mesmo tempo. Ele era o deus das viagens, então era o patrono de qualquer pessoa que pegasse estrada. Ou seja, mercadores, mensageiros, embaixadores, artistas itinerantes e pastores levando seu rebanho para o mercado. Além de bandidos, ladrões, andarilhos e aquelas irritantes caravanas de trailers cheios de aposentados indo passar o inverno no sul. Hermes era responsável por guiar as almas dos mortos até o mundo inferior. Atuava também como serviço de entrega pessoal de Zeus, levando as mensagens do chefe para todo o mundo. Entrega garantida em 24 horas. Ele era o deus, respirem fundo, do comércio, das línguas, dos roubos, dos cheeseburgers, dos golpes, da fala eloquente, dos banquetes, dos cheeseburgers, da hospitalidade, dos cães de guarda, das aves de mau agouro, da ginástica, das competições de atletismo, dos cheeseburgers e da previsão do tempo por meio de dados. E é previsão do futuro, não do tempo. Tudo bem, só inclui os cheeseburgers para ver se vocês estão prestando atenção. E porque eu estou com fome. Basicamente, Hermes era responsável por qualquer coisa e qualquer pessoa que fosse possível encontrar durante uma viagem, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Portanto, se vocês fizerem uma viagem, torçam para Hermes estar de bom humor, senão podem acabar dormindo no aeroporto ou parados no acostamento com o pneu furado. Como todo mundo na Grécia Antiga precisava viajar de vez em quando, Hermes era um cara importante e respeitado. Chega a ser difícil de acreditar que ele nasceu em uma caverna e foi preso quando tinha 12 horas de vida. A mãe dele tentou impedir que o garoto arrumasse confusão. Maia era uma titânide, filha de Atlas. Quando engravidou de Zeus, o que faz dela, sei lá, a namorada número 458? Alguém está contando? A jovem tentou se proteger para não acabar como a maioria das namoradas de Zeus, isto é, amaldiçoada e atormentada por Hera. Maia se escondeu em uma caverna no Monte Silene, na Grécia Central, onde deu à luz ao lindinho Hermes. Vendo que o filho era um deus, ela decidiu que era melhor tomar cuidado. Nunca se sabe quando um bebê deus vai começar a cantar e dançar e atirar flechas em todo mundo. Ela tinha ouvido histórias sobre Leto. Maia amamentou o bebê Hermes e o enrolou em cobertores bem apertados, para que ele não pudesse se mexer e assim não se metesse em encrenca. Então, o colocou em uma cesta trancada que serviria de berço e começou a cantar uma canção de ninar sobre os diferentes deuses e seus animais favoritos, porque, mesmo naquela época, as canções de ninar eram sobre bichinhos e tal. Ela cantou sobre Ártemis e seus cachorros, Poseidon e seus cavalos, Apolo e seu rebanho de vacas sagradas, o melhor e mais saboroso gado do mundo. Logo, Hermes estava dormindo tranquilamente. Maia então foi para a cama e apagou, porque dar à luz não era moleza. Assim que Hermes ouviu a mãe roncando, abriu os olhos. O pequeno deus começou a tentar se libertar nos cobertores. É sério isso? Murmurou ele. Nasci há meia hora e já estou em uma camisa de força. Mamãe não deve confiar mesmo em mim. Mulher esperta. Hermes conseguiu se soltar e pulou para fora do berço. Ainda parecia um recém-nascido, mas só porque ainda não estava disposto a começar a crescer. Afinal, o bebê poderia se safar de complicações que uma criança maior não poderia. Ele esticou os braços, fez alguns polichinelos e puxou a fralda para cima. Essa cantoria toda sobre vacas me deixou com fome, disse Hermes. Um bife cairia bem.
Lá foi ele para fora da caverna, achando que não seria difícil encontrar o gado de Apolo. Só tinha dado alguns passos quando tropeçou em alguma coisa dura. Ai! Hermes se ajoelhou e viu que tinha tropeçado em uma tartaruga. Ei, amiguinho, disse o recém-nascido. Você é o primeiro animal que encontro. Acho que vai ser uma das minhas criaturas sagradas. Que tal? A tartaruga só ficou olhando para ele. Que casco legal esse seu! Hermes passou os nós dos dedos nas costas do bicho. Todo desenhado, lindo. Que tal eu levar você para a caverna para poder dar uma olhada melhor? Não vou machucá-lo. Hermes era forte para um bebê. Na verdade, era forte para qualquer um. Ele pegou a tartaruga e a levou para dentro da caverna. Ao observar o casco, teve uma ideia. Lembrou-se da voz de sua mãe ecoando pela caverna enquanto ela estava cantando, um som cada vez mais alto e mais intenso. Hermes tinha gostado daquilo. O casco daquela tartaruga talvez amplificasse o som da mesma forma, como uma caverna em miniatura. Quer dizer, se não houvesse a tartaruga dentro. Quer saber de uma coisa, amiguinho? Mudei de ideia. Infelizmente, vou machucar você. Preparem-se para a nojeira. Hermes cortou a cabeça e as pernas da tartaruga e arrancou o restante fora com a concha de sopa da mãe. Eu sinto muito. É que naquela época as pessoas matavam animais o tempo todo, para usar a carne, a pele, o casco ou sei lá mais o que. Foi por isso que minha amiga Piper virou vegetariana. Enfim, quando Hermes esvaziou o casco, soprou lá dentro. O som ecoou intensamente, mas não era bem o que ele queria. Fora da caverna ele ouvia corujas, grilos, sapos e vários outros bichos emitindo sons em tons diferentes, todos ao mesmo tempo. Hermes queria uma coisa assim, vários sons simultâneos. Foi quando ele viu, perto do fogo, tendões compridos e fibrosos que a mãe tinha pendurado para secar. Serviriam para costurar ou algo do tipo? Hermes pensou, Ele esticou um tendão entre o pé e a mão. Então puxou com a mão livre e a corda vibrou. Quanto mais esticado ficava o tendão, mais aguda era a nota. Isso é bom! Hermes deu uma última olhada em Maia para ter certeza de que ela ainda estava dormindo e pôs mãos à obra. No tiar da mãe, pegou cavilhas de madeira e as passou pelo casco da tartaruga de forma a ficarem saindo pelo buraco do pescoço, como chifres. Depois, colocou uma terceira cavilha no alto, entre as outras duas, como se fosse a trave de um gol. Passou 7 cordas do pescoço até a base do casco da tartaruga. Em seguida, ajustou as cordas em tons diferentes. Quando dedilhou, o som foi incrível. E assim, Hermes inventou o primeiro instrumento de corda, que decidiu chamar de lira. Por quê? Talvez porque estivesse delirando. Não sei. Se ele tivesse dedicado mais algumas horas ao trabalho, provavelmente teria inventado o violão acústico, o contrabaixo e a Fender Stratocaster. Mas a essa altura já estava com muita fome, então ele apenas escondeu a lira entre os cobertores do berço e saiu para procurar as tais vacas mágicas deliciosas. Hermes subiu até o topo do Monte Silene. Ei, não era nada demais para um bebê tão incrível, e observou toda a extensão da Grécia, os olhos e os ouvidos bem atentos. Apolo deixava as vacas bem escondidas à noite, em uma campina secreta em Pieria, que ficava a cerca de 500 quilômetros ao norte de Silene, mas Hermes tinha sentidos apuradíssimos. Dali, a pouco, ele ouviu um distante "mó". Aí, uma outra vaca disse: "Shhh, estamos escondidas." Ao que a primeira disse: "Esconde." Do alto da montanha, Hermes sorriu. Agora peguei vocês, vacas. 500 quilômetros? Sem problemas, Hermes correu até lá e chegou em cerca de 1 hora. Deve ter sido muito estranho. Um deus recém-nascido de fralda correndo pela Grécia com as mãos ainda cobertas de sangue de tartaruga. Felizmente era noite e ninguém ouviu. Quando chegou à campina secreta, Hermes ficou babando ao ver
tantos novilhos deliciosos, grandes, gordos e saudáveis, centenas deles pastando na grama alta entre a base de uma montanha e a margem arenosa do Mediterrâneo. Não quero ser guloso, comentou ele consigo mesmo. Acho que vou pegar só umas 50. Mas como esconder as pistas? Ele não podia simplesmente enfiar 50 vacas em um saco e fugir. E se fosse conduzi-las para longe dali, seria muito fácil para Apolo seguir as pegadas de tantos animais. Hermes olhou para a praia, depois examinou uns resedas ali perto, sem saber direito o que estava fazendo. Ele quebrou alguns gravetos e galhos jovens dos arbustos, lembrando-se de que na caverna da mãe, o próprio berço era uma cesta trançada. Ele começou a trançar os gravetos e galhos em forma de raquetes. Quando terminou, prendeu-as nos pés, criando assim os primeiros sapatos de neve. Foi um efeito incrível, considerando que nunca nevava na Grécia. Hermes deu uns passos na grama, depois na areia. As raquetes deixavam marcas largas e vagas que mascaravam completamente o tamanho de seus pés. Perfeito, pensou ele. Isso resolve o meu problema. Quanto às pegadas das facas... Ele cruzou a campina com seus sapatos novos. Conseguiu selecionar do rebanho 50 das mais gordas e suculentas vacas. Essas 50 ele levou em direção à praia. Chegando à areia, Hermes estalou os dedos e assoviou para chamar a atenção delas. Quando todas as 50 estavam olhando para ele, os rabos virados para o mar, ele disse: "Tudo bem, pessoal, agora para trás. Para trás! Vocês já tentaram fazer 50 vacas andarem de costas? Não é fácil." Hermes ficou o tempo todo chamando a atenção delas, assobiando e fazendo barulhos de marcha ré, tipo bip, 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 enquanto balançava os braços e avançava na direção da água. O gado foi, lenta e desordenadamente, chegando para trás, até alcançar o ponto em que as ondas quebravam. Dali, Hermes fez as vacas se virarem para o sul e avançarem algumas centenas de metros na água, para então levá-las de volta para o seco. Quando olhou para trás, ele teve que admirar a própria astúcia. Parecia que 50 vacas tinham saído de dentro do mar para se juntar ao rebanho. Ninguém conseguiria saber para onde as vacas desaparecidas tinham ido. Hermes não havia deixado pegadas. E assim, ele levou as vacas para o sul, pelos campos da Grécia. Àquela altura, já tinha passado de meia-noite. Ninguém o veria mais. Ele só contava com um fazendeiro mortal, um senhor chamado Bato, que estava cuidando de suas videiras. Talvez Bato estivesse com insônia, ou talvez sempre podasse as videiras à noite. A questão é que quando viu o bebezinho levando 50 vacas pelas ruas, os olhos do coroa se arregalaram como se fosse saltar da cara dele. Quê?" exclamou o senhor. "Como?" Hermes deu um sorriso forçado. "E aí?" Ele pensou em matar o coroa. Não queria testemunhas, mas Hermes era ladrão, não assassino. Além do mais, suas mãos já tinham se sujado com o sangue da tartaruga inocente. "Só estou levando minhas vacas para passear." "Qual é o seu nome, vovô?" "Bato." Bato não conseguia acreditar que estava conversando com um bebê. Talvez ainda estivesse dormindo, sonhando. "Sabe, Bato, seria melhor se você esquecesse que me viu. Se alguém perguntar, eu nunca passei por aqui. Em troca, vou providenciar para você que você receba bênçãos incríveis quando eu assumir meu lugar no Monte Olimpo. Combinado?" Combinado? Legal! E é isso aí, no seu cinto é uma faca? Posso pegar emprestado? Bato deu a faca de poda para o deus bebê, que então seguiu seu caminho com o gado. Hermes finalmente encontrou uma caverna em que poderia esconder as vacas roubadas. Ele levou 48 delas ali para dentro, para comer depois, ou talvez para vender no mercado negro. Ainda não tinha se decidido. Depois, matou as outras duas com a faca que pegara do homem. Mais uma vez, temos uma cena bem bizarra. Um deus bebê de fralda com uma faca na mão, abatendo vacas. Mas com Hermes não tinha frescura.
Ele fez uma fogueira e sacrificou os melhores cortes de carne aos deuses olimpianos, inclusive ele mesmo, naturalmente. Depois colocou mais carne em um espeto, assou e se empanturrou com aquela carne deliciosa. Ai, que delícia! Hermes soltou um arroto satisfeito. Nossa! Ai, está ficando tarde. Ou cedo, sei lá. É melhor eu ir para casa. Ele se limpou em um riacho ali perto, porque achou que a mãe não ia querer ver o filho recém-nascido coberto de sangue. Então, só por diversão, pegou 2 ossos de vaca, fez um buraco ao longo do comprimento e transformou-os em flautas, amarrando-os depois em uma ponta em forma de V, para poder tocar as duas ao mesmo tempo, porque uma flauta só não tem graça. Hermes seguiu para a casa de barriga cheia, tocando uma suave música em sua nova flauta dupla para se manter acordado. Chegou à caverna da mãe pouco antes do amanhecer, aconchegou-se no berço e enfiou a flauta em forma de V debaixo do cobertor, junto com a lira, e apagou. Mesmo para um deus bebê, tinha sido uma longa primeira noite. Pela manhã, Apolo voou até Pieria para fazer a contagem de suas vacas. Nada como começar o dia admirando o seu gado. Quando percebeu que 50 vacas tinham sumido, ele entrou em pânico. Saiu correndo e gritando: Ei vacas, vaquinhas! Ele encontrou marcas de patas saindo do mar, como se o gado tivesse ido nadar e voltado. Mas aquilo não fazia sentido. Então viu marcas enormes, porém superficiais na areia, como se um sujeito muito magro com sapatos número 60 tivesse andado por ali. Se fosse aqui no Brasil, 60. Aquilo também não fazia sentido. Apolo passou quase a manhã inteira procurando, até finalmente encontrar o velho fazendeiro Bato, ainda aparando suas videiras. Depois do incidente do bebê falante, Bato não havia ainda conseguido dormir. Meu senhor, chamou Apolo. O senhor viu 50 vacas passando por aqui, provavelmente guiadas por um gigante muito magro que calça sapatos número 60. Bato fez uma careta. Não sabia mentir. Apolo percebeu imediatamente que o fazendeiro estava tentando esconder alguma coisa. Devo acrescentar que sou um deus. Seria uma ideia muito boa me contar a verdade. Bato suspirou. Foi um bebê. Apolo franziu a testa. Como é que é? Bato contou a história a ele, uma história tão estranha que só pode ser verdade. Apolo só sabia de um deus que havia nascido naqueles dias. Tinha ouvido boatos de que a titã de Maia dera à luz na noite anterior, no Monte Silene. Apolo tentava se manter sempre a par das fofocas. Parecia improvável que um recém-nascido fosse o responsável por um roubo de gado a 500 km de distância do local onde nascera. Mas Apolo mesmo havia saído do útero da mãe já cantando e dançando, então não era impossível. Ele foi até a caverna de Maia. Chegando lá, acordou a mãe Titã. Seu filho roubou minhas vacas, acusou ele. Maia esfregou os olhos. O bebê Hermes continuava no berço deitadinho, enrolado nos cobertores. Mas a barriga dele realmente parecia bem maior. E o que era aquilo no queixo dele? Molho de carne? Deve ter sido outro bebê, disse Maia. Ele ficou aqui a noite toda. Apolo deu um riso de deboche. Só pode ter sido ele. Veja o rosto de molho de carne no queixo do garoto. Minhas vacas devem estar estocadas aqui em algum lugar. Maia deu de ombros. Fique à vontade para procurar. Apolo revirou a caverna de alto a baixo. Olhou dentro de panelas, atrás do tier, debaixo das esteiras de dormir. Por incrível que pareça, não havia 50 vacas escondidas em nenhum desses lugares. Finalmente, Apolo foi até o berço do bebê, resoluto. Muito bem, moleque. Pode confessar. Cadê meu gado? Hermes abriu os olhos e tentou fazer a cara mais fofa possível. Boa tentativa, resmungou Apolo. Estou sentindo seu bafo de carne. Hermes conteve um palavrão. Bem que ele deveria ter chupado umas balinhas de hortelã. Querido primo Apolo, disse ele com alegria. Bom dia. Você acha que eu andei roubando gado? Não vê que sou um bebê?
Apolo cerrou os punhos. Onde elas estão, seu marginal mirim? Não faço ideia. Como um garotinho, como eu poderia esconder 50 vacas? Ha! Gritou Apolo. Eu não falei que eram 50. Caquinha de tartaruga, murmurou Hermes. Você está preso por roubo, disse Apolo. Vou levá-lo ao Monte Olimpo para ser julgado por Zeus. Apolo levou o berço e tudo para o Monte Olimpo. Quando o colocou na frente de Zeus e explicou que o bebê recém-nascido era ladrão de gado, e os outros deuses começaram a rir. Mas Zeus os silenciou. Este bebê é meu filho, disse ele. Tenho certeza de que é capaz de qualquer coisa. E então, Hermes, você roubou as vacas de Apolo? Hermes ficou de pé no berço. Não, pai! Zeus ergueu a sobrancelha. Então pegou casualmente um de seus saios e testou a ponta. Vou lhe dar 1 minuto para reconsiderar a sua resposta. Você roubou as vacas de Apolo? Sim, pai. Mas para ser justo, só matei 2. O restante está intocado. E, quando matei as vacas, sacrifiquei os primeiros pedaços de carne aos deuses. Depois encheu a pança, resmungou Apolo. Eu também sou um deus, retrucou Hermes. Mas todos vocês receberam uma porção, claro. Eu jamais esqueceria de homenagear meus parentes. Os deuses murmuraram entre si e assentiram. O bebê podia ser ladrão, mas pelo menos era um ladrão honrado. Isso é ridículo, gritou Apolo. Pai Zeus, ele me roubou. Coloque-o no reformatório. Condene-o ao campo de trabalhos forçados. Zeus sufocou um sorriso. Ele sabia que tinha que ser justo, mas não podia deixar de admirar a audácia de Hermes. Hermes, você vai mostrar a Apolo agora mesmo onde escondeu as vacas. Depois vai pagar o preço que ele pedir pelas 2 vacas que matou. Vou jogá-lo no Tártaro, gritou Apolo. Esse é o meu preço. Zeus deu de ombro. Vocês resolvam o assunto entre si. Agora fora daqui, os 2. Hermes suspirou. Como quiser, pai. Apolo, você dirige. Eu ensino o caminho. Apolo pegou o berço e saiu voando com Hermes. O bebê indicou como chegar à caverna secreta onde havia escondido o gado, mas fez um caminho mais longo. Estava pensando freneticamente em um jeito de escapar da punição. Quando Apolo viu suas vacas raptadas, acalmou-se um pouco, mas ainda estava furioso com Hermes. Hora de ir para o Tártaro, rosnou Apolo. Vou jogar você tão fundo naquele abismo que... Foi então que Hermes pegou do berço a lira, do meio dos cobertores, e começou a dedilhar as cordas. Apolo ficou ouvindo, enfeitiçado. Não ousou interromper a música de Hermes. O quê? Onde? Como? Isso, disse Hermes casualmente. Eu chamo de lira. Inventei ontem à noite. Os dedos dele voavam pelas cordas, criando uma cachoeira de lindas notas. Eu preciso disso, falou Apolo. Sou o deus da música. Por favor, eu preciso ter isso. Mas você vai me jogar no Tártaro, disse Hermes com tristeza. Vou precisar da minha lira para me alegrar lá embaixo no escuro. Vamos esquecer o Tártaro. Você me dá a lira e estão os kits. Eu posso ficar com as vacas? O quê? Exclamou Apolo. Hermes tocou mais uma melodia tão vibrante quanto a luz do sol penetrando entre as árvores. Sim, disse Apolo. Tudo bem, fique com as vacas, mas me dê a lira. Maravilha! Hermes jogou a lira para Apolo. Depois pegou a flauta dupla, que tinha decidido chamar de siringe, e começou a tocar esse outro instrumento. Apolo ficou boquiaberto. Não me diga que você que inventou isso também. Hermes fez uma pausa. Sim. É só uma coisinha que inventei depois do jantar. Está à venda, por um preço justo. Hermes tocou um pouco de Mozart, uma música do One Direction, e Apolo exclamou. Eu preciso disso. As garotas vão enlouquecer. Eu ofereço... Bem, tem alguns itens mágicos bem legais em casa. Um cajado de arauto que não estou usando, alguns sapatos voadores e uma espada. Pode ficar com os 3. Hermes considerou a oferta. Inclua o poder da profecia e está feito. Apolo lançou-lhe um olhar raivoso. Não posso fazer isso.
A profecia é parte de mim. Vamos fazer assim. Eu lhe dou o poder da adivinhação com dados. Não é nada pomposo, mas é ótimo truque para se fazer em festas e ainda rende uma grana. Fechado, fechado! Assim, os dois acabaram se tornando amigos. Apolo esqueceu o roubo das vacas e nem se importou de ter pagado o olho da cara pela lira e a siringe. Hermes ganhou o próprio rebanho e foi assim que se tornou o deus dos criadores de gado. Ganhou também um par de sandálias aladas que o tornou mais rápido do que qualquer outro deus. Ganhou uma espada feita de adamantino e ouro, com uma lâmina tão afiada que cortava praticamente qualquer material. Ganhou um cajado como aqueles que os mensageiros humanos carregavam ao viajar de cidade em cidade para mostrar que tinham imunidade diplomática, com a diferença de que a dele era mágico. Normalmente, um cajado de arauto tinha 2 fitas brancas amarradas, mas no de Hermes havia 2 cobras vivas. Sem contar que esse cajado mágico tinha o poder de fazer qualquer pessoa dormir ou acordar, coisa bem útil para alguém que era o deus dos ladrões. Esse cajado passou a ser conhecido como caduceu. Eu sabia que vocês estavam doidos por mais uma palavra esquisita para decorar. E o coroa que delatou Hermes, o tal Bato? Hermes voou de volta à fazenda do sujeito e transformou em um pilar de pedra. Bato está lá até hoje, olhando para a estrada, desejando nunca ter visto aquele maldito bebê sequestrador de gado. Hermes cresceu e virou adulto, em poucos dias, por ser deus e tal. Em geral, ele aparecia como um belo adolescente de cabelo preto, cacheado e os primeiros fios de um bigodinho. É claro, por ser um deus, ele podia aparecer do jeito que quisesse. Hermes se tornou um mensageiro de Zeus. Às vezes, fazia até uns servicinhos sujos para o chefe. Para ele, era a melhor parte do trabalho. Vamos avaliar o seguinte caso. Uma vez, Zeus se apaixonou por uma ninfa do rio chamada Io. Sim, esse era o nome dela. Só I e O. Acho que ela vinha de uma família pobre que não tinha dinheiro para consoantes. Io era incrivelmente linda, mas Zeus teve a maior dificuldade para convencê-la a sair com ele. A garota só vivia cercada por suas amigas ninfas. Não tinha como surpreendê-la sozinho. Ela ignorava solenemente as mensagens de textos que Zeus enviava. Ele mandava flores e chocolate. Fez cair uma linda tempestade para impressioná-la. Por semanas e semanas, ele tentou como pôde, totalmente obcecado. Um dia, ela finalmente aceitou se encontrar com ele sozinha no bosque. Zeus ficou feliz da vida. Mas soube o que estava acontecendo. Talvez uma das outras ninfas tinha contado. Bem, Zeus foi até a clareira. Io estava esperando por ele em um vestido branco esvoaçante. Ela sorriu e disse: "Oi, bonitão." Zeus quase deu pulinhos de empolgação, mas justo quando ia pegar a mão de Io, ouviu uma voz familiar no bosque. "Zeus!" gritou ela. "Cadê você, seu traidor safado?" Ele deu um gritinho e transformou Io na primeira coisa que conseguiu pensar: uma vaca. Isso não é muito legal. Transformar a namorada em um ruminante. Vejam se faz sentido a associação de palavras. Chocolate, delicioso, sol, calor, Io, vaca. Ou talvez tenha sido a voz de Hera, já que a vaca era o animal sagrado dela. Enfim, quando Hera apareceu na clareira, encontrou com o marido encostado casualmente em uma grande vaca branca. Hera apertou os olhos. "O que você está fazendo?" "Hein? Oi, querida." "Nada, nada mesmo." "Por que essa vaca?" "Vaca?" Zeus fingiu que só então tinha reparado em Io. Esta vaca? Nada? Por quê?" Hera fechou as mãos com força até os nós dos dedos ficarem brancos. "Essa vaca por acaso não seria uma das suas namoradas? Que você,
muito esperto o transformou em bicho? Para com isso, querida. Você sabe que eu não... não... Claro que não. Então, o que essa vaca está fazendo aqui? Uma gota de suor escorreu pelo rosto de Zeus. Ele entrou em pânico e falou, de repente... É um presente? Para você. Um presente. Sim? Zeus tentou sorrir. Porque a vaca é seu animal sagrado, certo? Eu queria que fosse uma surpresa. Mas, se você não gostar dela, posso devolver para a loja de vacas. Hera concluiu que Zeus estava mais cheio de estrume que a ruminante. Mas decidiu entrar na história. Obrigado, querido. É maravilhosa. Vou levá-la comigo agora mesmo. Você vai? Vou. Com um sorriso frio, Hera fez aparecer uma corda mágica que prendeu ao pescoço da pobre Io. Acho que vou colocá-la no meu bosque sagrado em Micenas. Lá ela vai ficar bem, vão tratá-la direitinho. Qual o nome dela? Io. Venha, Io. E lá foi Hera com a vaca cantarolando baixinho. Io, Io, oh. Para o bosque, agora eu vou. Assim, ela foi embora. Zeus amaldiçoou a si mesmo pela falta de sorte. Chutou algumas pedras e fez cair em raios sobre as árvores, cheio de raiva. Eu estava quase lá, gritou ele. Preciso recuperar aquela vaca. Quem eu conheço que seja bom em roubar vacas? É claro que ele chamou Hermes. Quando Zeus explicou o problema, Hermes sorriu. Não se preocupe, chefe. Vou entrar naquele bosque e... Não vai ser tão simples assim, avisou Zeus. Hera disse que a vaca seria bem guardada. Infelizmente, sei o que isso significa. Tem um gigante novo trabalhando para ela. Um sujeito chamado Argos. Hermes franziu a testa. E daí? Eu passo por ele de fininho. Ou então eu o mato. Eu tenho uma espada. Zeus balançou a cabeça. Esse cara é enorme, forte e rápido. Não tem como você vencê-lo em uma luta justa, nem com sua espada. E quanto a passar por ele sem ser visto, não dá. O cara tem olhos até na nuca e no... Hermes riu. Sei. Não, ele literalmente tem olhos na nuca. E também nos braços e nas pernas e no corpo inteiro. Sem olhos. Que horror! Pois é, rapaz. E ele nunca descansa. Está sempre olhando em todas as direções. Se for ele que estiver tomando conta de Io... Hermes coçou a cabeça. Não se preocupe, chefe. Vou pensar em alguma coisa. E saiu voando. Quando chegou ao bosque sagrado de Hera, Hermes viu Io, a vaca branca, presa a uma oliveira. Ao lado dela estava o gigante Argos. Como Zeus tinha falado, Argos tinha o corpo coberto de olhos. Ficavam todos piscando e olhando em volta de uma forma vertiginosa, psicodélica, que até deixou Hermes enjoado. Argos tinha uns 3 metros de altura e era óbvio que malhava. Ele segurava uma clava grande de madeira com spikes de ferro na ponta. Será que Argos tinha olhos também na palma das mãos? Perguntou-se Hermes. E caso tivesse, será que ele ficava com os olhos roxos de passar o dia todo segurando aquela clava? Hermes mudou de forma, assumindo a aparência de um simples pastor mortal. O caduceu virou um cajado de madeira qualquer. Ele pôs-se a caminhar pelo bosque, assobiando tranquilamente, fingindo surpresa quando viu Argos. Hermes sorriu. Oi! Nossa, como você é alto! Argos piscou várias centenas de vezes. Ele estava acostumado com pessoas debochando dele por causa dos olhos, mas aquele pastor não parecia horrorizado nem com nojo. O gigante não sabia como reagir. Hermes enxugou a testa. Que dia quente, hein? Posso me sentar e descansar? Sem esperar permissão, Hermes foi logo se acomodando na campina. Colocou o caduceio ao lado, no chão, disfarçadamente mandou que o cajado lançasse sua mágica sobre Argos. Ondas de sons fizeram Argos sentir como vocês se sentem durante a primeira aula do dia, bem cedinho. Durma, parecia dizer o caduceu.
Mas Argos era um sujeito grande com muitos olhos. Ele tinha sido criado especificamente para não adormecer. Aquilo ia demorar um pouco. Hermes precisava ganhar tempo. Cara, que dia! Comentou ele com o gigante. E pegou nas suas coisas um jarro de água. Beba comigo, meu amigo. Deixe-me contar sobre o que passei hoje. Quero dividir essa água geladinha com você. Argos estava com muita sede. Tinha passado o dia todo de pé debaixo do sol forte, olhando para aquela vaca idiota como Hera tinha mandado. Que vaca chata! Mas ele estava em horário de serviço, então balançou a cabeça em negativa. Era o máximo que ele podia fazer. Não gostava de falar, porque os olhos dentro da boca e na língua acabavam aparecendo. Hermes começou a tagarelar sozinho. Sendo o deus das viagens, ele sabia um monte de boas histórias. Já tinha ouvido piadas de toda parte do mundo, e mensageiros tinham que ser bons de papo, então Hermes sabia como distrair os outros. Ele divertiu Argos com as últimas fofocas sobre os deuses. Ouvi dizer que aquele tal de Hermes roubou o gado de Apolo, comentou Hermes com um sorriso, e começou a contar a história como se tivesse acontecido com outra pessoa. Enquanto isso, o caduceu continuava emitindo magia, preenchendo o ar com uma camada pesada de sonolência, com um edredom bem gostoso. Depois de meia hora, Argos largou a clava, sentou-se ao lado de Hermes e aceitou um pouco de água. Hermes continuou contando histórias e fazendo piadas até que Argos sentiu como se eles fossem velhos amigos. Durma, dizia o caduceu. Depois de mais uma hora, Argos começou a sentir os olhos pesarem. Ele sabia que tinha que ficar de guarda, mas não lembrava por quê. Sua imaginação vagava pelas histórias maravilhosas que Hermes contava. Finalmente, Hermes começou a cantar uma canção de niná. Essa minha mãe cantava para mim quando eu era bebê. Ele cantou a mesma música que ouvira no berço na noite de seu nascimento, sobre os cachorros de Ártemis, os cavalos de Poseidon e as vacas de Apolo. A cabeça de Argos balançou uma vez, duas vezes e... BUM! Todos os seus olhos se fecharam e o gigante começou a roncar. Hermes continuou cantando. Lentamente, ele ficou de pé e puxou a espada. Foi sorrateiramente para trás de Argos e cortou fora sua cabeça. Durma com os anjos, disse Hermes alegremente. Retiro o que disse. Hermes era assassino. Hermes então soltou a vaca Io e a levou de volta a Zeus. Hera se enfureceu, mas não tinha como provar o que acontecera. Já Zeus ficou feliz da vida e Hermes ganhou um belo bônus no contra-cheque. Quanto à pobre Io, quando Zeus se cansou de sair com ela, Hera a transformou em vaca de vez e mandou uma mutuca picá-la o resto da vida, de forma que Io tinha que ficar o tempo todo em movimento, indo de país em país. Mas, c'est la vaca. Pelo menos Hermes teve a satisfação de um trabalho bem feito. Dionísio conquista o mundo com uma bebida refrescante. Deixei esse cara pro final porque ele é capaz de me transformar em um boto se eu disser qualquer coisa ruim sobre ele. E sinceramente, não sei se consigo dizer alguma coisa boa. Não digam que não tentei. Um tempo atrás eu contei sobre a princesa Semele, que foi vaporizada quando estava grávida de Zeus. E aí Zeus precisou salvar o bebê prematuro e o costurou dentro de sua coxa direita para mantê-lo vivo. Pois é, só mais um dia sem graça na vida de um deus. Meses depois, o bebê estava começando a ficar grande e desconfortável dentro da perna de Zeus. Sinal de que a criança estava pronta para nascer, pensou o deus, e soltou os pontos. Incrivelmente, o menino saiu vivo e saudável. Zeus o envolveu em um cobertor, mas não sabia nada como cuidar de bebês, então chamou Hermes. Ei, leve este bebê para o mundo mortal. Acho que Semele tinha uma irmã. Procure-a e peça que ela crie este menino até ele ficar mais velho. Claro, chefe. Hermes pegou o bebê e o observou. Ele é um deus? Um semideus ou o quê? Ainda não sei. Vamos ter que esperar para ver. Mas não quero ficar trocando fraldas até lá.
Entendi. Qual é o nome dele? O garoto começou a berrar e chorar. Por enquanto, vamos chamá-lo de Baco. Hermes deu um sorrisinho. O barulhento? Boa. Mais uma coisa. Hera vai atrás desse bebê. Ela não conseguiu fazer nada enquanto ele estava na minha coxa, mas vai reparar que o calombo sumiu. Aquele calombo era meio óbvio. Talvez seja melhor que a tia de Baco o crie como se ele fosse uma menina, só por um tempo. Talvez isso despiste Hera. Hermes franziu a testa, sem entender como aquela estratégia poderia funcionar. Afinal, Hera não se deixava enganar tão facilmente. Mas Hermes sabia que era melhor não discutir com o chefe. Pode deixar, disse ele. Lá vou eu. Hermes não teve dificuldade para encontrar os tios do bebê, Ino e Atamas, talvez. Eles concordaram em criar Baco junto com os próprios filhos, e o garoto cresceu no ritmo normal dos humanos, em vez de ser super rápido como um deus. Todos concluíram que ele devia ser um semideus, mas isso só deixou Zeus com ainda mais medo de Hera tentar destruir o menino. Como lhes fora pedido, Ino e Atamas vestiam Baco com roupas de menina para manter a identidade dele em segredo. Seus primeiros anos de vida foram muito confusos. Ele não sabia por que os pais adotivos o chamavam de ele em particular e de ela em público. No começo, achava que todas as crianças eram tratadas assim. Até que, quando tinha 3 anos, Hera o atacou. Ela descobriu onde o bebê morava, não sei como, e saiu voando do Olimpo disposta a se vingar. Quando Zeus soube o que estava acontecendo, só teve alguns segundos para agir. Ele conseguiu transformar Baco em bode para que Hera não o identificasse, mas os pais adotivos do menino não tiveram tanta sorte. Hera os encontrou e os fez serem tomados por uma violenta forma de loucura. Tio Atamas achou que o filho mais velho, Learco, fosse um cervo e o matou com uma flechada. Tia Ino achou que o filho mais velho, mais novo, Melicertes, precisava de um banho quente, de um banho muito quente, e o afogou em uma bacia de água fervente. Quando perceberam o que haviam feito, os dois entraram em desespero e pularam de um penhasco direto para a morte. Essa era muito dedicada aos valores de família e união. Zeus conseguiu pegar o filho e transformá-lo de novo em criança, mas o que tinha acontecido assombrava Baco. Ele aprendeu que a loucura podia ser usada como arma. Aprendeu que os bodes eram bons. Na verdade, o bode virou um de seus animais sagrados. E aprendeu que as roupas diferentes não bastavam para esconder quem alguém era de verdade. Mais tarde, Baco se tornou o deus de qualquer pessoa que estivesse confusa sobre o próprio gênero, já que ele compreendia a situação. Bem, Zeus saiu em busca de novos pais adotivos para o menino. Vejam que chocante. Quase não houve voluntários depois que as pessoas souberam o que Hera havia feito com Ino e Atamas. Até que Zeus foi ao Monte Nisa, na parte continental da Grécia, e convenceu as ninfas de lá a criarem Baco, prometendo-lhes, em troca desse favor, torná-las imortais. Era uma proposta difícil de recusar. O jovem Baco ficou conhecido como o filho divino de Zeus que mora em Nisa, abreviado para Dios, Deus, de Nisa. Esse apelido acabou dando origem ao novo nome dele, Dionísio. Embora ele ainda se chamasse Baco, o barulhento, ainda mais quando comia feijão ou repolho. Vocês realmente não precisavam saber disso. Dionísio cresceu no Monte Nisa, tendo as ninfas como as mães adotivas e os sátiros como os pais adotivos. Os sátiros são selvagens e caóticos, com todo respeito aos meus amigos sátiros. Então não é nenhuma surpresa que Dionísio tenha virado um cara meio fora do comum. De vez em quando, ele brincava com crianças mortais das fazendas vizinhas e ficou famoso por seus truques mágicos utilizando plantas. Ele descobriu cedo que era capaz de produzir uma bebida a partir do néctar ao esmagar qualquer tipo de material originário de plantas, galhos, folhas, cascas de árvores, raízes, o que fosse. Xarope de ciprestes
Sem problemas. Suco de erva doce? Delícia! Os outros garotos o desafiavam, dizendo coisas do tipo: aposto que você não consegue fazer uma bebida a partir daquele arbusto espinhento. Dionísio pegava uma pedra, esmagava alguns galhos e uma seiva dourada fluía da planta. Ele então recolhia o líquido em copos, misturava água, colocava guarda-chuvas em miniatura para decorar e voilá! Bebida geladinha de arbusto espinhento para todo mundo. Era um truque divertido, mas nenhuma das primeiras receitas de Dionísio pegou. Suco de erva doce não era tão popular assim. Um dia, ele estava passeando no bosque com um melhor amigo, um jovem sátiro chamado Âmpelo, quando viram uma trepadeira densa envolvendo um galho de olmo uns 6 metros acima de sua cabeça. Dionísio parou na mesma hora. "O que foi?" perguntou Âmpelos. "Aquela trepadeira ali. Que tipo de planta é?" Âmpelos franziu a testa. A trepadeira não parecia nada demais. Era densa e áspera, com folhas largas e verdes e sem frutos nem flores. Bom, não era nem madressilva. Sei lá, nunca vi. Vamos. Mas Dionísio estava paralisado. Havia alguma coisa importante naquela planta. Alguma coisa que poderia mudar o mundo. Preciso olhar mais perto. Pera aí. Dionísio tentou subir no tronco do olmo, mas era péssimo em subir em árvores. Caiu sentado nas folhas. Âmpelo riu. "Se é tão importante para você, eu pego. Deixa a parte de subir em árvores para os sátiros." Dionísio sentiu um tremor repentino de medo. Não queria que Âmpelos subisse lá. Por outro lado, ele queria a planta. "Tome cuidado", disse afinal. Âmpelos revirou os olhos. Já subi em árvores mais altas do que essa. O jovem sátiro escalou o tronco e logo estava sentado em um galho, uma perna de cada lado. Moleza! Ele começou a soltar a trepadeira do galho, jogando a ponta para Dionísio como se fosse uma corda. "Pegou?" Dionísio ergueu a mão e pegou a planta. Não se sabe ao certo o que aconteceu em seguida. Talvez Dionísio tenha puxado a planta com força demais. Talvez Âmpelos tenha se abaixado demais. Âmpelos perdeu o equilíbrio e caiu enrolado na planta. 6 metros não é muita coisa, mas foi o suficiente. O rapaz bateu com a cabeça em uma pedra com um craque horrível. Dionísio soltou um grito horrorizado. Ele foi até o amigo e o abraçou, mas os olhos do jovem sátiro já estavam apáticos e vazios. Âmpelos não respirava. O sangue encharcava seu cabelo e se espalhava nas folhas da planta. Âmpelos estava morto. Dionísio chorou. Se não tivesse desejado aquela trepadeira idiota, seu amigo ainda estaria vivo. A tristeza se misturou à raiva. Ele olhou para o sangue do sátiro nas folhas verdes e rosnou. "Você vai pagar por isso, planta. Vai dar a fruta mais doce do mundo para compensar essa perda amarga. Dê frutos!" A trepadeira tremeu. O corpo de Âmpelos se dissolveu em névoa, seu sangue encharcando a planta. Minúsculos cachos de uma fruta pequena surgiram e amadureceram imediatamente, adquirindo um tom vermelho escuro. Dionísio havia criado a primeira videira. Ele enxugou as lágrimas. Tinha que dar algum significado à morte do amigo. Ele aprenderia a usar aquela nova planta. As uvas pareciam cheias de sumo. Dionísio colheu vários cachos e os levou consigo até um riacho que corria ali perto. Usando 2 seixos grandes e achatados, pôs-se a esmagar as uvas. E foi assim que nasceu a primeira prensa de vinho. Dionísio recolheu o suco obtido no cantil que sempre carregava no cinto. Então colocou o líquido ao sol e fez sua magia, mexendo ruidosamente até fermentar e virar outra coisa, uma coisa nova. Ao primeiro gole, suas papilas gustativas quase explodiram. "Rapaz!" declarou ele. "Que troço bom!" Dionísio chamou a nova bebida de vinho. Ele produziu um pouco mais até encher seu cantil, depois olhou com tristeza para o local onde Âmpelos havia morrido.
As videiras cresciam alucinadas, espalhando-se pelo bosque, florescendo vingativamente e dando mais uvas. Dionísio sentiu satisfeito. Por ele o mundo se encheria de videiras em homenagem a Âmpelos. Ele voltou para a caverna onde morava no Monte Nisa e mostrou sua descoberta a uma de suas mães adotivas, uma ninfa chamada Ambrósia. Sim, ela tinha sido batizada em homenagem ao famoso alimento divino. Não sei porquê. Bem, pelo menos é melhor do que biscoito ou broinha. Ambrósia experimentou um gole de vinho. Seus olhos se arregalaram. Isso é delicioso! Onde está Âmpelos? Dionísio baixou a cabeça. Ele caiu de uma árvore e morreu. Que terrível! Ambrósia tomou mais um gole. Mas esse negócio aqui é muito bom. Ambrósia foi logo dar vinho para todas as suas amigas ninfas provarem. Os sátiros se aproximaram para saber por que elas estavam rindo tanto. Não demorou muito e a montanha toda virou uma enorme festa, com dança, cantoria, tochas e muito vinho. Dionísio ia produzindo mais e fazendo a bebida circular. Mas, não conseguindo suprir a demanda, resolveu ensinar os sátiros e ninfas a fazerem. Ao fim da noite, todo mundo na montanha já tinha virado expert na vinicultura. Os sátiros descobriram rapidamente que, se bebessem vinho demais, ficavam bêbados. Não conseguiam pensar direito, ver direito nem andar direito. Acharam isso hilário, sei lá por quê, e continuaram bebendo. Um sátiro mais velho, Sileno, passou o braço sobre os ombros de Dionísio. Você, meu caro, é um deus. Não, é sério. O deus do... Qual é o mesmo nome disso aí? Vinho? O deus do vinho. Sileno soluçou. Tem mais? Crianças, agora é mais um bom momento para lembrar a vocês que vinho é coisa para adultos. O gosto é horrível e ele pode destruir sua vida. Não cheguem perto de uma taça até completarem no mínimo 40 anos. Mas Percy, vocês podem dizer. Pelo que você contou, os sátiros parecem estar se divertindo muito bebendo vinho. Pode parecer que sim, crianças, mas os sátiros às vezes são bem burros. Mais uma vez, com todo respeito ao meu amigo Grove. E vocês não viram os sátiros no dia seguinte, acordando com dores de cabeça lancinantes e se arrastando até o bosque para vomitar as tripas. Apesar disso, as ninfas e os sátiros ficaram tão impressionadas com o Dionísio que concluíram que ele devia mesmo ser um deus. A invenção dele era muito incrível. Talvez vocês estejam pensando, certo, é vinho, grande coisa. Por que isso faz de Dionísio um deus? Se eu tivesse inventado a pasta de atum, também me tornaria deus. Mas é que o vinho foi um grande marco na logística das bebidas. Claro, as pessoas bebiam água, mas a água podia matar, principalmente nas cidades. Era cheia de bactérias e do lixo das outras pessoas e... Bem, não quero entrar em detalhes. Vamos dizer apenas que a água era nojenta. Ninguém tinha inventado refrigerante em lata, ou mesmo chá e o café, então era basicamente água ou leite. E até o leite tinha que ser bebido logo, antes de estragar, pois não haviam geladeiras. E aí, Dionísio chegou e inventou o vinho, que não estragava se fosse mantido em uma garrafa fechada. Às vezes chegava a ficar melhor se fosse guardado por alguns anos. Dava para acrescentar água para não ficar tão forte, mas o álcool ainda matava os germes e tudo. Então era menos perigoso que a própria água. Dava até para acrescentar mel para adequar ao gosto pessoal ou variar o sabor usando tipos diferentes de uva. Basicamente, era a super bebida da Grécia Antiga. E não só isso, se você bebesse um pouco, ficava relaxado. Se bebesse muito, ficava tonto e louco. Algumas pessoas achavam até que os deuses apareciam para elas se botassem para dentro uma boa quantidade de vinho. Mais uma vez, crianças, não tentem isso em casa. Vocês não vão ver deuses gregos. Podem acabar tendo uma visão bem detalhada da privada quando estiverem vomitando, mas não vão ver deuses. A notícia da nova bebida se espalhou rapidamente. Ninfas e sátiros do Monte Nisa
cruzaram os campos contando a quem quisesse ouvir sobre as maravilhas do vinho e o Deus que havia criado, Dionísio. Eles montaram barracas de degustação à beira das estradas e ofereciam kits de iniciante com uma videira e um vaso, um manual de instruções ensinando a fazer uma prensa e acesso a um número gratuito de atendimento ao cliente. Dionísio ficou famoso. Até os mortais comuns começaram a se reunir no Monte Nisa todas as noites para a festança. Claro, eles bebiam muito e ficavam fora de si, mas o evento não se resumia à diversão. Os seguidores de Dionísio se consideravam religiosos, auto-intitulavam-se os bacantes ou grupos de Baco, e festejar era para eles o equivalente a ir à igreja. Acreditavam que aquilo os aproximava de todos os deuses, porque Dionísio estava destinado a ser o 12º olimpiano. O que Dionísio achava disso? Ele ficava um pouco nervoso. Ainda era jovem e inseguro, não tinha certeza se era um deus de verdade ou não. Por outro lado, ficava feliz de ver as pessoas apreciando sua nova bebida. Ao difundir o conhecimento do vinho, ele achava que estava fazendo algo bom para o mundo, o que fazia com que se sentisse melhor depois de toda a dor pela qual havia passado. A morte de sua mãe, antes mesmo de ele nascer, seus pais adotivos sendo enlouquecidos por Hera e, claro, a tragédia de seu melhor amigo, Ampelus, que morrera no bosque. Um dia, seus seguidores se reuniram ao redor dele e lhes deram uma ideia. "Precisamos ficar populares", explicou um dos sátiros. "Deveríamos ir à cidade grande mais próxima e conquistar o apoio do rei de lá. Você pode se oferecer como o patrono deles. Vão construir um templo em sua homenagem e sua fama vai se espalhar ainda mais rápido." O rei da cidade mais próxima era um homem chamado Licurgo, que governava uma cidade à beira-mar no pé do Monte Nisa. Os sátiros sugeriram que eles começassem por ali, como estímulo aos negócios locais e tudo mais. Dionísio ainda estava meio inseguro quanto à ideia de ser o centro das atenções, mas seus seguidores transbordavam empolgação e não aceitaram não como resposta. "É uma ótima ideia", garantiram a ele. Como Dionísio logo viria a descobrir, era uma péssima ideia. Licurgo era mau em todos os sentidos. Gostava de chicotear animais indefesos como cachorros, cavalos, hamsters e basicamente qualquer outra criatura que cruzasse seu caminho. Inclusive, tinha mandado fazer um chicote especial só para isso. 3 metros de couro preto coberto de pontas de ferro e cacos de vidro. Se não tivesse nenhum hamster por perto, ele chicoteava os criados, às vezes só por diversão. Chicoteava os súditos que iam ao salão do trono lhes fazer pedidos. "Meu senhor, ai! Meu vizinho matou meu cavalo, ai! Eu gostaria que ele pagasse um juro, ai! O que fazia as audiências serem muito mais rápidas. Dionísio e seus seguidores não sabiam disso, já que passavam o tempo todo dando festas no Monte Nisa. Eles entraram na cidade em um desfile alegre, distribuindo uvas, videiras e cálices de vinho, tocando símbolos, cantando e tropeçando em pedestres. Dionísio reparou na ansiedade entre a população. Muitas pessoas tinham cicatrizes de chicote. Dionísio não gostou, mas seus seguidores o estavam anunciando como Deus, cantando elogios a ele, dançando ao seu redor. Eles o vestiram com caríssimas túnicas roxas e colocaram uma coroa de folhas de Hera em sua cabeça. Ele era para ser o mais novo olimpiano, o senhor do vinho e das festas. Se fugisse, acabaria estragando o impacto de tudo aquilo. Dali, seguiram para o Palácio Real. Licurgo não estava acostumado a ver centenas de sátiros e ninfas invadindo sua casa em clima de festa. Em um primeiro momento ficou tão perplexo que nem conseguiu agir. Dionísio se aproximou do trono, ensaiando mentalmente o que falar. Rei Licurgo, começou ele. "Sou Dionísio, o deus do vinho, e estes são meus seguidores." O rei ficou olhando para ele. O visitante era um garoto,
parecia ter mais do que 14 ou 15 anos. Tinha cabelo escuro e comprido e um rosto bonito. Quase feminino, pensou Licurgo. Você é um deus? Disse secamente o rei. Sei. E o que exatamente seria vinho? Os seguidores de Dionísio ergueram seus cálices em um brinde. Alguns colocaram mudas de videira e garrafas de vinho aos pés do trono. Vinho é uma nova bebida, explicou Dionísio. Mas é mais do que uma bebida, é uma experiência religiosa. Dionísio começou a explicar as outras virtudes do vinho, mas Licurgo levantou a mão pedindo silêncio. O que vocês vieram fazer aqui? Perguntou ele. O que querem de mim? Só queremos compartilhar o que sabemos sobre o vinho, disse Dionísio. Se o senhor permitir que as pessoas aprendam a arte de colher a uva e fazer o vinho, seu reino vai florescer. Além do mais, serei o deus patrono da sua cidade. Só peço que construa um templo para mim. A boca de Licurgo se contraiu. Fazia muito tempo que ele não sentia vontade de rir. Um templo? Só isso? Dionísio ficou sem jeito. Bem, jovem deus, eu também inventei uma coisa. Quer ver? Chamo-a de chicote. Versão nova e aperfeiçoada. Sempre o uso para me livrar das pessoas que desperdiçam meu tempo. E nisso, o rei Licurgo começou a chicotear todo mundo. Quem ele via, chicoteava. E chicoteava com gosto. Os seguidores de Dionísio correram para todo lado. Não esperavam uma briga e não conseguiam se defender como eram as uvas e cálices. Muitos estavam usando apenas túnicas leves, portanto, as chicotadas doíam muito. A mãe adotiva de Dionísio, Ambrósia, levou um golpe fatal no rosto e caiu morta bem aos pés do próprio filho. Não! 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 Gritou Dionísio. Guardas do palácio surgiram de todos os lados, rodeando os sátiros e as ninfas, prendendo-os. Dionísio fugiu, seguido por guardas. Quase foi capturado, mas pulou de uma sacada que dava para o mar. A nereida Tétis convenientemente apareceu para salvá-lo, permitindo que ele respirasse debaixo da água e cuidando dos seus ferimentos enquanto ele esperava, dando um tempo até que os soldados do rei desistissem de procurá-lo. Dionísio chorou amargamente nos braços da ninfa do mar. Tétis, não consigo fazer nada direito. Todo mundo de quem eu me aproximo acaba morto ou é punido por acreditar em mim. Tétis acariciou o cabelo dele, tentando acalmá-lo. Não desista, Dionísio. Você vai ser um deus, mas não pode deixar que mortais ciumentos se metam no seu caminho. Procure Licurgo e lhe dê uma lição, para que ele entenda que você não pode ser desrespeitado. Ele tem um chicote. Você tem armas, disse ela. Dionísio parou e pensou. Um fogo começou a arder no seu estômago, o mesmo que ele sentira ao tomar o primeiro gole de vinho. Tem razão. Obrigado, Tétis. Acabe com eles. Dionísio saiu do mar e seguiu resoluto para o palácio de Licurgo. Se foi nesse momento que Dionísio passou de semideus para deus, ninguém sabe ao certo. A evolução foi gradual, mas sem dúvida ele foi ficando mais poderoso conforme acumulava seguidores. Quando decidiu enfrentar Licurgo, acho que foi a primeira vez que ele acreditou em si mesmo tanto quanto os bacantes acreditavam. O rei estava sentado no trono conversando com o filho, o príncipe Drias, que tinha acabado de chegar e queria saber por que tinha um monte de ninfas e sátiros mortos no chão. Dionísio entrou furioso, encharcado e com um brilho rasgante nos olhos. Licurgo ficou ainda mais surpreso do que a primeira vez. Você de novo? Perguntou o rei. Todos seus seguidores estão mortos ou presos. Quer se juntar a eles? Você vai soltar agora o restante dos meus seguidores, exigiu Dionísio. Licurgo riu. Senão, o quê? Senão, seu reino vai ficar estéril. Nenhuma videira vai crescer. Nenhuma fruta vai amadurecer. Nenhum tipo de planta vai florescer. Só isso? Não, continuou Dionísio friamente. A loucura o dominará. Você se recusa a me obedecer? Eu me recuso, Licurgo sorriu. E aí? Onde está essa tal loucura que...
Licurgo se dobrou de dor para então se levantar muito empertigado e gritou em falsete. Drias segurou seu braço preocupado. Pai, você está bem? Licurgo olhou para Drias, mas o que viu foi um pilar de videiras se contorcendo. Recuou cambaleando, horrorizado. As uvas! Estão em toda parte! As uvas estão em toda parte! Estão tomando conta de tudo! Licurgo se virou para o guarda mais próximo, pegou de suas mãos um machado de 2 lâminas e cortou o pilar de videiras. Pai! Gritaram as videiras. Morram uvas! Licurgo continuou cortando e picando até os gritos pararem. As videiras ficaram caídas em pedaços aos pés dele. Foi quando a visão do rei clareou e ele viu o que tinha acabado de fazer. Licurgo chorou de tristeza e caiu de joelhos, o sangue do filho morto brilhando no machado. Se Dionísio sentiu algum arrependimento, não demonstrou. Afinal, Hera lhe havia ensinado a usar a loucura para punir os inimigos. Dionísio aprendera com a melhor. Esse é o preço da sua insolência, disse o deus do vinho. Enquanto você não libertar meus seguidores e não me reconhecer como rei, seu reino todo sofrerá. Matem-no! Gritou o rei. Os guardas avançaram, mas bastou um olhar de Dionísio para se recuarem. O poder e a raiva divina brilhavam nitidamente em seus olhos. Seu rei nunca se curvará a mim, disse-lhes Dionísio. Esta terra sofrerá até que ele seja removido. Pensem nisso. E Dionísio foi embora. Nos dias que se seguiram, os campos esfinharam, nas cidades e nas áreas rurais todas as plantas murcharam. As frutas apodreceram, o pão mofou, a água dos poços ficou quente e suja. Os fazendeiros não conseguiam fazer nada crescer e nas cidades a população não conseguia alimentar sua família. Finalmente, depois de 2 semanas, os guardas reais entraram no palácio e capturaram o rei Licurgo. Ninguém protestou. Ninguém gostava mesmo dele. Licurgo foi arrastado, chutado e se debatendo até a praça da cidade. Lá, amarraram cada braço e cada perna dele em um cavalo, depois bateram nas ancas dos 4 animais e o fizeram disparar em direções diferentes. Foi brabo. O povo da cidade soltou os seguidores de Dionísio e imediatamente as plantas voltaram a crescer. Flores se abriram, videiras tomaram as paredes do palácio e deram cachos de uvas suculentas. Os habitantes aprenderam a produzir vinho e deram início à construção do primeiro templo de Dionísio. E foi assim que Dionísio conquistou sua primeira vitória. Depois disso, ele decidiu viajar com seus seguidores, dando início à grande turnê mundial de loucura e degustação de vinho do Dionísio. O Sr. D não admite, mas ainda tem algumas camisetas do evento que não foram vendidas. Estão guardadas em uma caixa do armário dele, todas tamanho PP. Algumas cidades aceitaram Dionísio e seu exército de bêbados sem resistência. Quando isso acontecia, tudo eram flores e sorrisos. A cidade ganhava vinho de graça e aprendia a produzir a bebida. Os bacantes davam uma grande festa. Todos homenageavam Dionísio e no dia seguinte o exército seguia seu caminho, deixando um monte de copos quebrados, chapéus de festa amassados e gente de ressaca. Mas nem todos gostaram do novo deus e de seus seguidores. O rei Penteu, de Tebas, não confiava em Dionísio. Aquele exército de bêbados parecia perigoso e quase descontrolado. Só que Penteu tinha ouvido o que acontecera com Licurgo, então bancou simpático quando Dionísio apareceu para visitar sua cidade. Preciso de um tempo para pensar na sua proposta, disse o rei. Dionísio fez uma reverência. Sem problema. Estaremos na floresta ao leste, dando uma nossa festa noturna. Eu o convidaria, mas o deus sorriu misteriosamente. Nossas festas não são abertas para os que não acreditam. Mas sabe, você vai perder um evento e tanto. Voltaremos amanhã para saber a sua resposta. O grupo saiu em paz e foi acampar na floresta. O rei estava se consumindo de curiosidade. Qual era daquele novo deus? Será que ele tinha armas secretas? Por que suas festas eram fechadas?
Os espiões de Penteu lhe relataram que muitos súditos seus já tinham aceitado Dionísio como deus sem nem esperar sua permissão. Centenas deles planejavam sair da cidade às escondidas para participar da tal festa noturna. Preciso saber mais sobre essa nova ameaça, resmungou Penteu. E não posso confiar em relatos de outras pessoas. Muitos dos meus súditos já acreditam nesse novo deus. Vou eu mesmo espionar o acampamento de Dionísio. Os guardas avisaram que era uma má ideia, mas o rei não lhe deu os ouvidos. Ele vestiu sua roupa preta de ninja, pintou o rosto com graxa e cinza e foi às escondidas até o acampamento de Dionísio, fora dos limites da cidade. Chegando lá, subiu em uma árvore e ficou observando o que ocorria, tomado por fascinação e horror. As festas bacantes tinham ficado cada vez mais loucas conforme o grupo se deslocava pela Grécia. Alguns mortais, ninfas e sátiros se satisfaziam apenas em tomar vinho e ouvir músicas. Outros faziam peças cômicas barulhentas, porque Dionísio tinha se tornado o deus patrono do teatro. Mas muitos seguidores ficaram bem mais alucinados. Acendiam fogueiras enormes que pulavam por diversão. Outros se embriagavam e organizavam lutas que só terminariam com a morte de um dos oponentes. Outros... Bem, eu vou ter que pedir que vocês usem a imaginação. Eu nunca fui a nenhuma festa do Sr. D. Minha mãe me deixaria de castigo para sempre se eu desse as caras por lá. Mas sei que aconteciam umas coisas bem loucas. Os seguidores mais radicais de Dionísio eram um grupo de ninfas chamadas Mênades. Durante as festas, elas entravam em tamanho transe que não sentiam dor e perdiam o controle. Faziam simplesmente qualquer coisa que lhes viesse à mente. Era preciso tomar cuidado quando as Mênades estavam por perto, porque elas podiam ir da super felicidade à super fúria em uma fração de segundos. E eram muito fortes e cruéis. Imaginem 30 mulheres Hulk, bêbadas, com unhas afiadas como lâminas, e aí vocês vão ter uma ideia. Elas atuavam como guardas-costas e tropa de choque de Dionísio, para que ninguém ousasse chicoteá-lo novamente. Naquela noite, o deus estava sentado em um trono de madeira improvisado, tomando vinho e fazendo brindes a seus seguidores, enquanto as Mênades dançavam em volta dele. Ele usava sempre a mesma roupa, uma túnica roxa e uma coroa de folhas de carvalho. Como símbolo de seu poder, segurava um cetro especial, chamado tirso, que tinha na ponta uma pinha rodeada de videiras. Se isso não lhe parece muito uma arma, é porque vocês nunca levaram uma pancada na cabeça de uma pinha presa a uma vara. Mas voltando à história, Penteu ficou vendo a festa do alto da árvore e começou a perceber que aquele novo deus era bem mais poderoso do que ele havia pensado. Centenas de pessoas da cidade em que Penteu reinava dançavam em meio à multidão. Então ele viu uma mulher mais velha conversando com alguns sátiros perto de uma fogueira, e seu coração virou chumbo. "Mãe?" choramingou ele. Ele não falou muito alto, mas o deus sentiu sua presença. Do outro lado da clareira, Dionísio se levantou casualmente, bebeu seu cálice de vinho e foi até a árvore. Penteu não ousou se mexer. Ele sabia que, se tentasse fugir, morreria. Dionísio deu um pulo e segurou um galho enorme, pesado demais para qualquer humano, mas ele puxou para baixo com facilidade. Lá estava o rei Penteu completamente exposto. A música parou. Centenas de bacantes se viraram para o espião na árvore. "Olhem só", disse Dionísio. "O rei está invadindo nossa festa, debochando de nossos rituais sagrados." Ele se virou para as Mênades e todos os outros. "O que fazemos com invasores, meus amigos? Mostrem a ele." A multidão cercou a árvore, puxou Penteu para o chão e o fez literalmente em pedacinhos. Até a mãe do rei, tomada pelo espírito da festa, participou do frenesi. Pois é, vinham música, dança e de vez em quando um assassinato horrendo. Dionísio definitivamente sabia dar um show. Depois desse incidente, poucas cidades se opuseram a ele. Dionísio enfrentou alguns percalços em Atenas, mas quando explicou a situação, leia-se deixou um monte de mulheres fora de si,
a cidade o recebeu e iniciou um festival anual em sua homenagem. Dionísio até viajou para o Egito e para a Síria, espalhando a novidade do vinho. Claro, ele teve alguns problemas aqui e ali, mas se eu fosse contar cada vez que deixou algum rei louco ou esfolou vivo, ficaremos aqui o dia todo. Dionísio era pura e infinita diversão. Hera tentou destruí-lo uma vez e quase conseguiu. Separou de seus seguidores e o deixou louco, mas ele se safou. Montou em um burro falante e foi até um oráculo em Dodona, onde Zeus o curou. É uma longa história e não me perguntem onde ele conseguiu um burro falante. Talvez no Shrek, né? Isso aqui não está escrito no livro, mas eu pensei. Enfim, e aí, um dia, Dionísio se casou. Mas isso só aconteceu porque ele foi capturado por piratas. Na noite anterior ao sequestro, os bacantes haviam dado uma festa especialmente grandiosa na costa da Itália. Pela manhã, Dionísio acordou com uma tremenda dor de cabeça. Enquanto o grupo dormia, ele cambalhou até a praia para ir ao banheiro. Sim, é claro que os deuses precisam ir ao banheiro. Bem, pelo menos eu acho. Quer saber? Vamos em frente. Enfim, ele estava realmente precisando. Ficou ali por bastante tempo fazendo o que tinha que fazer e olhando o mar. Até que um navio apareceu no horizonte. Foi se aproximando, com velas pretas balançando e uma bandeira preta no alto do mastro principal. Enquanto Dionísio observava, o navio jogou uma âncora. Um barco a remo foi até a areia, 6 sujeitos feiosos desembarcaram e foram na direção dele. "Ah!", disse um deles, desembaiando uma espada. Dionísio sorriu. "Ah, não pode ser, vocês são piratas?" Dionísio já tinha ouvido falar de piratas, mas não conhecia nenhum. Ficou incrivelmente animado. Os piratas se entreolharam, confusos por um momento. "Isso mesmo, velhaco", disse o que segurava a espada. "Sou o capitão desses brejeiros do mar. E você só pode ser um príncipe ricaço, então vai ser nosso refém." Nota para mim mesmo: arranjar alguém para dar uma conferida na minha linguagem de criminoso antes de publicarmos isto. Já faz algum tempo que eu assisti ao Piratas do Caribe. Dionísio bateu palmas, cheio de entusiasmo. "Ah, fabuloso!" Ele olhou para as dunas. "Meu exército ainda está dormindo. Acho que tem algumas horas antes de acordarem." O capitão apertou os olhos ao ouvir a palavra exército, mas não conseguia ver ninguém sobre as dunas, então concluiu que o jovem príncipe devia estar blefando. Dionísio realmente parecia rico. Pobres não usavam túnicas roxas em coroas de folhas de carvalho. Não tinham mãos bem cuidadas, cabelo preto comprido, esvoaçante e dentes perfeitos. Na verdade, o capitão nunca tinha visto um homem tão bonito. "Vamos andando então", ordenou o capitão. "Para o barco!" "Eba!" Dionísio correu para o bote a remo. "Você pode me levar em um tour pelo navio? Posso andar na prancha?" Os piratas o levaram a bordo e partiram. Tentaram vendá-lo, mas as cordas sempre caíam, por mais que eles se esforçassem. O capitão perguntou a Dionísio quem era seu pai, para eles poderem pedir um belo resgate. Disse Dionísio examinando os equipamentos do navio. Meu pai é Zeus." Isso deixou os piratas bem incomodados. Finalmente, o navegador não aguentou mais. Você não está vendo que ele é um deus? Nenhum mortal pode ser tão bonito." "Obrigado", disse Dionísio e abriu um sorriso largo. "Meu segredo de beleza é o vinho todo dia e muita curtição nas festas." O navegador franziu a testa. "É melhor a gente levar esse cara de volta e soltá-lo. Isso não vai acabar bem." "Que se dane!" gritou o capitão. "Ele é nosso prisioneiro e vamos ficar com ele." "Eu amo vocês, pessoal", disse Dionísio. "Mas essa agitação toda me deixou muito cansado. Posso tirar uma sonequinha? Depois a gente pode limpar o convés, sei lá." Dionísio se aconchegou em uma pilha de cordas e começou a roncar. Como os piratas não conseguiam amarrá-lo, decidiram deixá-lo dormir. Quando ele acordou, o sol estava no alto do céu. "Pessoal", Dionísio ficou de pé e esfregou os olhos. "Está ficando tarde. Meu exército vai ficar preocupado. Podemos voltar?" "Voltar?" O capitão riu. "Você é nosso prisioneiro."
Como não quis contar quem é seu pai verdadeiro, vamos vender você como escravo em Creta. Dionísio estava cansado de brincar de pirata. Além do mais, sempre acordava das sonecas de mau humor. Já falei que meu pai é Zeus. Agora, faça o navio dar meia volta. Senão o quê? Perguntou o capitão. Vai me embelezar até a morte? O navio começou a tremer. Videiras surgiram no convés e subiram pelo mastro. Os piratas gritavam, alarmados, enquanto os ramos cobriam completamente as velas e começavam a derrubar toda a estrutura da embarcação. A tripulação corria de um lado para o outro, em pânico, escorregando em cachos de uva. Acalmem-se! Gritou o capitão. São só plantas! Em seguida rosnou para Dionísio. Você dá mais problema do que lucro, jovem príncipe. É hora de morrer. O capitão avançou com a espada. Dionísio nunca tinha tentado mudar de forma antes, mas naquele momento ficou animado ao descobrir que conseguia. De repente, o capitão se viu de cara com um urso de mais de 200 quilos. O urso Dionísio rugiu para o capitão, que largou a espada e saiu correndo, mas acabou escorregando nas uvas. Os outros piratas fugiram em direção à proa, mas um tigre fantasma gigantesco surgiu no convés, rosnando e pronto para atacar. Era só uma ilusão, mas todos ficaram apavorados. Para onde quer que se virassem, Dionísio criava um predador fantasma diferente: leão, leopardo, librílope, qualquer coisa. Finalmente, os piratas se jogaram no mar. Dionísio achou que o oceano era um bom lugar para eles ficarem, então transformou-os em golfinhos, e eles saíram nadando. Se vocês algum dia virem um golfinho de tapa-olho falando Marujo, já sabem o motivo. O único pirata que sobrou foi o navegador, que ficou ao leme, apavorado demais para se mexer. Dionísio sorriu para ele. Você foi o único que me reconheceu como Deus. Gostei de você. O navegador fez um som agudo e choroso. Pode me levar de volta, por favor? Perguntou Dionísio. Meu senhor, eu levaria, mas sem tripulação não consigo ir muito longe. E com essas videiras nos equipamentos... Dionísio coçou a cabeça. Desculpe por isso. O deus olhou ao redor, 1,5 km ao leste e viu uma pequena ilha. Que tal até ali? Bem, ali é Naxos, meu senhor. Acho que... Perfeito. Pode me deixar lá? Dali eu consigo voltar sozinho para o meu exército. Assim, Dionísio acabou indo parar em Naxos, uma ilha desabitada, exceto por uma jovem moça que Dionísio encontrou chorando à beira de um riacho no bosque. Ela parecia tão magoada que Dionísio se sentou ao lado dela e segurou sua mão. Minha querida, o que houve? Ela nem pareceu se assustar, como se não se importasse com mais nada. Meu namorado me deu um fora. O coração de Dionísio se contorceu em forma de pretzel. Apesar dos olhos vermelhos inchados e do cabelo desgrenhado, ela era simplesmente linda. E quem seria assim tão burro de dar um fora em você? Perguntou Dionísio. O nome dele é Teseu, respondeu a garota. Sou a princesa Ariadne, a propósito. Ela então contou a Dionísio sua triste história, que tinha ajudado um cara bonitão, Teseu, a fugir do labirinto do pai dela. Que Teseu tinha matado o Minotauro e blá 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 blá. Isso é outra história que não importa agora. Contou que, no final, Teseu tinha prometido levar a Ariadne com ele para sua casa em Atenas, mas que no caminho tinha parado em Naxos para pegar água fresca, largando-a na praia e indo embora em seu barco. E vocês aí achando que terminar por mensagem de texto era golpe baixo. Dionísio ficou furioso. Se Teseu estivesse por perto, o deus o teria transformado em um cacho de uvas e o pisoteado. O deus consolou Ariadne, fez aparecer vinho e comida e eles começaram a conversar. Dionísio era boa companhia. Depois de um tempo, Ariadne começou a sorrir. Ela até riu quando Dionísio contou sobre os piratas. Acho que ela tinha um senso de humor estranho. E foi rápido assim que os dois se apaixonaram. Vou levar você comigo, minha querida, prometeu ele. Eu nunca vou abandonar você. Quando assumir meu trono no Monte Olimpo, você será minha rainha por toda a eternidade. Dionísio cumpriu a promessa. Ele se casou com Ariadne e, quando finalmente foi reconhecido como deus e se tornou o 12º olimpiano, fez dela sua esposa imortal. Claro, ele ainda tinha casos com algumas mortais. Ele era um deus, afinal.
Mas no que diz respeito a histórias gregas, os dois viveram felizes para sempre. A última grande aventura de Dionísio na Terra, antes de ele se tornar Deus em tempo integral, o cara decidiu invadir a Índia. Por quê? Por que não? Ele já tinha viajado por todo o Mediterrâneo, pelo Egito e pela Síria, mas por mais que tentasse espalhar a boa notícia do vinho mais para o leste, sempre era impedido por habitantes locais furiosos. Talvez porque foi na Mesopotâmia que inventaram a cerveja. Talvez eles não quisessem concorrência. De todo modo, ele decidiu fazer uma última tentativa de expandir seu mercado. Até onde os gregos sabiam, a Índia era o fim do mundo. Então Dionísio decidiu ir até lá, dominar a área, ensinar a produzir o vinho e voltar para casa. Preferivelmente a tempo para o jantar. Seus seguidores bêbados se reuniram aos milhares. Algumas histórias dizem que Hércules se juntou a Dionísio na expedição e que no caminho eles fizeram competições inesquecíveis de bebedeira. Outras histórias dizem que os gêmeos de Hefesto, os Cábiros, foram para a batalha em uma carruagem mecânica e lutaram bravamente. Em algumas ocasiões, eles ficaram um pouco corajosos demais. Foram cercados por inimigos e o próprio Hefesto precisou descer, abater o inimigo com sua lança-chamas divino e levar os filhos para longe do perigo. Dionísio seguiu à frente do exército em uma carruagem dourada puxada por 2 centauros. Muitas cidades se renderam a ele na Síria. O exército bêbado chegou até o rio Eufrates e construiu uma ponte para atravessar. Era a primeira vez que os gregos chegavam tão longe. A ponte não existe mais. O que vocês esperavam? Foi feito por um bando de bêbados. Deve ter caído em uma semana. Tudo estava indo muito bem até o exército chegar à Índia. Os indianos sabiam lutar, tinham uma magia própria, deuses próprios e um bando de armas secretas cruéis. Os homens sagrados, os Brahmanes, se sentavam no campo de batalha, parecendo muito pacíficos. Aí o exército de Dionísio se aproximava, achando que o inimigo estava se rendendo, mas assim que os gregos chegavam perto, os indianos disparavam foguetes no meio deles, jatos de chama e luz ofuscantes, explosões gigantescas que provocavam pânico nas tropas. Depois de várias batalhas difíceis, Dionísio finalmente chegou ao Ganges, o rio sagrado da Índia. Ele atacou a última fortaleza, um grande castelo... Ganges? Ele atacou a última fortaleza, um grande castelo em uma colina uma colina tão alta quanto a Acrópole. Seus centauros e sátiros, tentando uma abordagem direta, resolveram subir pelas pedras, mas os indianos dispararam explosões mágicas tão poderosas que as linhas de frente gregas evaporaram. Dizem que ainda dá para ver marcas de sátiros e centauros queimados nesses penhascos em que aconteceu a batalha. Naquele momento, Dionísio decidiu que bastava. Eles tinham chegado à Índia. Tinham apresentado o vinho. Dionísio havia reunido uma variedade incrível de felinos predadores exóticos, tais como tigres e leopardos. Havia até incorporado o leopardo como seu novo animal sagrado e lançado moda usando uma pele de leopardo como capa. Seu exército havia recolhido muitos tesouros. Eles haviam conhecido muitas pessoas novas e interessantes, matado a maioria delas e, de um modo geral, se divertido. Dionísio construiu um par de pilares às margens do Ganges para provar que tinha estado lá. Depois se despediu dos indianos com lágrimas nos olhos e voltou para a Grécia. Deixou um monte de tesouro no oráculo de Delfos, em homenagem aos deuses, e por muito tempo houve uma tigela grande de prata na sala do tesouro de Delfos com a inscrição tirada dos indianos por Dionísio, filho de Zeus com Semele. Um dos antigos escritores gregos viu, não é invenção minha. Dionísio finalmente ascendeu ao Monte Olimpo e se tornou o último dos grandes deuses. Deixa para a entrada da música final. Deixa para a entrada dos créditos de encerramento. As câmeras se afastam para mostrar todo o salão do trono olimpiano, onde 12 deuses giram em seus tronos com rodinhas. E corta! Ufa! Conseguimos, pessoal! 12 olimpianos
Falamos sobre todos eles, além de alguns deuses de bônus, como Perséfone e Hades. Agora, peço licença para ir dormir. Parece até que acabei de chegar de uma das festas de Dionísio. Estou com uma dor de cabeça terrível. Pós-fácil. Isso é o básico das histórias. Sei que alguns de vocês vão reclamar dizendo: "Ah, você esqueceu de falar do Sr. Provolone, o deus dos ratos. Esqueceu de mencionar Pochete, o deus da moda brega." E por aí vai. Por favor, existem uns 100.000 deuses gregos por aí. Meu transtorno do déficit de atenção e de hiperatividade não me permite incluir todos em um livro só. Claro, eu poderia contar como Gaia criou um exército de gigantes para destruir o Olimpo. Poderia contar como Cupido conheceu a namorada e como Hécates conseguiu a doninha que peida. Mas isso exigiria um livro novo. E, por favor, não dê ideias à editora. Escrever é um troço difícil. Falamos sobre a maioria dos deuses mais importantes. Vocês já devem saber o bastante para conseguir evitar virar uma pilha de cinzas se por acaso esbarrarem com algum dos 12 olimpianos. Provavelmente. E eu já estou atrasado para ir encontrar minha namorada. Annabeth vai me matar. Então, espero que tenham gostado das histórias. Tomem cuidado por aí, semideuses. E saudações de Manhattan, Percy Jackson. Então é isso, galera. Ficamos com a leitura por aqui. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, Só o Instagram. E o Spotify, segue lá e compartilha. Manda pra alguém, pra qualquer pessoa. Ou Manda pra todo mundo. Pra gente. todo mundo. Manda nós, tá bom? É nóis. Isso aí, o @Metendo Livro. Livro. Valeu, galera. Até a próxima.